Fala galerinha bonitinha, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho aí, hoje vamos de a história de Resident Evil 0, né, no caso aí, cronologicamente é o primeiro jogo, tá, do canal Send-Me, e vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de curtir, de ativar o sininho para que vocês tenham as notificações dos vídeos que eu posto todos os dias. E agora vocês também podem me ajudar se tornando um membro aqui do canal. Belezinha? E vamos que vamos, porque Resident Evil é muito Fala aí, bom. galera ligada no meu canal do YouTube, Send-Me aqui outra vez. E hoje é dia de Por Dentro da História e, como prometido, vou falar sobre a aclamada franquia Resident Evil, começando pelo Resident Evil 0. Só um parênteses para quem não entendeu o meu teaser, eu vou falar toda a série, mas em vídeos separados, a iniciar do 0, que é esse de hoje, até o Resident Evil 6, passando pelo Code Verônica e Revelations. No final serão 11 vídeos, 9 para falar da cronologia oficial e 1 para falar de todos os spin-offs e o último, um podcast com alguns convidados para discutir sobre a série. Explicações dadas, bora iniciar mais um Por Dentro da História. Bacana, né, gente? Esse quadro, né, do canal dele é muito top. Ai, que top essa entrada! A história de Resident Evil 0 se inicia com o helicóptero da equipe Bravo tendo uma pane e os membros da STARS têm que descer do helicóptero. Eles estão ali para descobrir o que tem acontecido nas montanhas Arklay, onde um grupo de pessoas havia sido vítimas de canibalismo, só que um pouco antes do helicóptero pousar, um trem havia sido atacado por vários vermes e todos os passageiros do trem morreram. Esse ataque parece ter sido ordenado por um cara estranho, um cara de cabelos compridos e de aparência pálida. Pois bem, logo após esse pouso forçado do helicóptero, os membros da equipe Bravo da STARS, que são Enrico, Forrest, Richard, Edward e Rebecca, encontram uma viatura que levava um criminoso perigoso chamado de Billy Cohen. Eita. A suspeita aqui é que Billy rendeu os policiais e os matou. Ao ver o que tinha acontecido, Henrico, que é o capitão da equipe Bravo, ordena que eles se separem e manda que eles tomem cuidado, pois Billy é cruel e talvez esteja ali por perto ainda. A Rebecca vai sozinha e encontra o trem que eu tinha falado, parado no meio da floresta. Ela entra no trem e logo após ela entrar, ela encontra um cadáver em um dos bancos. Coragem. Não precisa muito tempo até a Rebecca ver que esse cadáver não é tão cadáver assim. O zumbi se levanta e ataca a Rebecca. E o pior, não é só um zumbi. Rebecca mata todos e após procurar algumas evidências, Rebecca encontra uma chave em um dos cadáveres do trem e acaba sendo surpreendida por Billy, o ex-tenente acusado de assassinato. Eles conversam um pouco, Rebecca dá voz de prisão a Billy, mas ele ignora e vai embora. Logo após essa conversa, Edward entra pela janela do trem, bastante machucado, e ele alerta Rebecca sobre os perigos da floresta e acaba morrendo. Meu Deus. Não dá tempo nem de Rebecca respirar e o cachorro que matou Edward entra pela janela. Nada que seja muito problema para ela. Rebecca mata o cachorro e continua andando pelo trem. Henrico entra em contato com ela pelo rádio, dizendo que Billy é um cara extremamente perigoso e que ela tem que tomar muito cuidado. Ele é acusado de matar 23 pessoas e que se ele encontrar com a Rebecca, provavelmente ele vai matá-la sem duvidar. Após a ligação, Rebecca encontra Billy mais uma vez e ele propõe uma parceria a ela, dizendo que a única forma de sobreviver é trabalhando juntos. É claro que a Rebecca não aceita trabalhar com um criminoso e deixa Billy sozinho, e vai para o andar de cima do trem. Lá em cima, ela encontra o senhor aparentemente morto, e ao tocar no cara, acontece isso. Excuse me, sir. Sir. Porra. As larvas que saem do cara atacam Rebecca, mas ela acaba sendo salva por Billy, que é o melhor estilo Max Payne e consegue dar fim às larvas. Depois dessa cena, aparece aquele cara pálido que havia aparecido na hora do ataque ao trem. O curioso é que as larvas parecem obedecer ao canto desse cara misterioso. Do nada o trem parece voltar a funcionar, provavelmente influência do cara estranho. Rebecca e Billy resolvem trabalhar juntos. Orochimaru? Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't... Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. Em um diálogo, dois cientistas da Umbrella, William Birkin e Albert Wesker, conversam sobre o que ocasionou o vazamento de um vírus chamado de T-vírus nesse trem que levava os funcionários da Umbrella.
Wesker diz a Birkin que não interessa como vazou, que o importante agora é deixar esse fato debaixo dos panos, e manda com que os mercenários da Umbrella destruam o trem. Matrix. Acontece que os 2 mercenários encarregados da missão são atacados pelas sanguessugas e acabam morrendo. Voltando agora para Rebecca e Billy, eles percebem que a única forma de parar o trem desgovernado é acionando 2 freios de forma manual. Um fica no último vagão e outro na cabine de controle. Depois de acionar o freio do trem, Rebecca e Billy param em uma mansão que é conhecida como uma instalação de pesquisa da Umbrella. Bem no hall da mansão tem uma pintura de um cara de meia idade e Rebecca lembra que esse cara era o mesmo cara que estava no trem. Aquele lá na hora da cena do ataque das sanguessugas. Tanto Rebecca quanto Billy estão sendo monitorados por Wesker e Birkin. Enquanto eles espionam Rebecca e Billy, aquele cara misterioso aparece e assume os ataques ao trem e à mansão. Ele diz que está fazendo isso por vingança contra a Umbrella. Ele começa a cantar e as lavas começam a se amontoar de forma que fazem uma cópia idêntica daquele velho que apareceu no trem e que tem um retrato no hall da mansão. Esse velho que apareceu aí é uma espécie de clone e se chama James Marcus. Ele era um dos fundadores da Umbrella. O cara misterioso diz que há tempos atrás Marcus foi assassinado pela Umbrella e com a ajuda de Wesker e Birkin. Mais pra frente você não sabe mais sobre a história dele. Rebecca e Billy vasculham a mansão e encontram um lugar que parece uma masmorra. Rebecca tem que passar por uma fresta na parede, e por ser menor, somente ela entra no local. Nesse lugar, Rebecca é atacada por um macaco contaminado. Essa é uma das cobaias da Umbrella e o nome desse monstro aí se chama Eliminator. Rebecca cai em um buraco e pede ajuda de Billy através do rádio. Nesse meio tempo, Birkin e Wesker conversam sobre o homem misterioso. Birkin diz que aquele cara pode ser James Marcus e que se ele for realmente, tanto eles quanto Spencer estão com as carreiras arruinadas. Só para constar, Spencer é um dos 3 fundadores da Umbrella junto com Marcus. Wesker diz a Birkin que o melhor se fazer é abandonar a Umbrella, já que o projeto do T-Vírus já está praticamente pronto. Birkin se recusa a abandonar o projeto porque, apesar de já ter avançado bastante, o T-Vírus ainda está incompleto e precisa ser aperfeiçoado para completar o processo de criação do G-Vírus. Wesker aceita o que Birkin diz e fala que ele vai levar um grupo da STARS, que é uma tropa de elite de Raccoon City, para testar em combate contra as armas biológicas que foram criadas com o T-Vírus. Enquanto isso, Billy vai salvar Rebecca e consegue segurar ela antes de cair nesse buraco. Assim que Rebecca consegue sair do buraco, o rádio toca e é o capitão dela, Henrico, perguntando se ela conseguiu encontrar Billy. Depois de ter sido salva por ele, é lógico que ela vai negar. Isso faz ela questionar se Billy realmente é tão criminoso assim. Billy abre o jogo com Rebecca e explica que tudo se iniciou com uma missão que ele tinha na selva. Eles tinham de enfrentar uns guerrilheiros e quando chegaram lá eles viram que a informação estava errada e não tinha guerrilheiro nenhum ali. Seguindo a ordem do capitão, o esquadrão em que Billy estava executou 23 pessoas que estavam ali e por isso Billy estava sendo preso no início. Essas pessoas que foram executadas não tinham nada a ver com a missão que tinha sido ordenada ao esquadrão de Billy e só para constar, Billy fazia parte da marinha. Billy e Rebecca exploram mais a mansão e descobrem o laboratório da Umbrella onde eram feitas as pesquisas biológicas. Olha, tem muita gente assim, eles precisam sair da mansão e a forma de sair de lá é utilizando um teleférico. Eles reúnem as peças necessárias, mas Billy acaba sendo atacado por um Eliminator, aquele macaco modificado geneticamente. Billy cai da plataforma e somente Rebecca entra no teleférico. Esse teleférico leva a outra instalação da Umbrella. Lá, Rebecca encontra Henrico novamente. Henrico diz a Rebecca que é hora de ir embora e que se os companheiros deles não chegaram até agora, é porque provavelmente eles não sobreviveram. Rebecca diz que tem que ir atrás de Billy. O Henrico não concorda muito com isso, mas acaba permitindo. Enquanto ela vai atrás de Billy, ela encontra a arma mais letal feita pela Umbrella, o Tyrant. O projeto criado para ser a arma biológica perfeita. Rebecca tem uma certa dificuldade, mas acaba derrotando o Tyrant sozinha. Depois de explorar o local, Rebecca encontra Billy desacordado. Eles conversam e descobrem que ali era onde a Umbrella jogava os humanos que serviam de cobaia para os testes dela. Ao ver essas carcaças, Billy tem um flashback do que aconteceu naquele dia na aldeia. Após a cena, Billy e Rebecca vão atrás de uma plataforma para sair de lá. No caminho, novamente, eles se deparam com o Tyrant. Só que dessa vez, Rebecca não está sozinha e a luta fica mais fácil e Tyrant é derrotado mais uma vez. Eles estão prestes a sair da fábrica quando são surpreendidos pelo cara misterioso. Ele se revela como sendo James Marcus e explica o que aconteceu a ele. Ele diz que ele foi assassinado a mando de Spencer. Na ocasião, ele estava pesquisando uma sanguessuga e alguns mercenários da Umbrella entraram e mataram Marcus. Ao cair baleado, a sanguessuga que ele pesquisava caiu sobre ele e fundiu o DNA dela com o DNA de Marcus, fazendo com que ele sobrevivesse. Depois das explicações, Marcus mostra sua verdadeira forma e a luta se inicia. Eles derrotam Marcus e seguem para a plataforma. Tudo parecia correr bem até que a segunda forma de Marcus aparece. A luta se inicia mais uma vez e depois de descobrir o ponto fraco do monstro, Billy dispara e dá um fim à aberração.
Coisa linda. Toma. Jogo muito bem feito, né, gente? Após a luta, as instalações da Umbrella são destruídas, mas Billy e Rebecca conseguem sair de lá a tempo, e aqui mostra o fim da história deles. Rebecca pega a dog tag de Billy e diz que ele vai ser dado como morto, e que ele pode seguir a vida dele em paz. Billy vai embora e Rebecca vai em direção a uma mansão para ver se encontra alguma ajuda. Essa é a mansão de Resident Evil, que é o tema para o próximo vídeo. Ai, que top! Bacana. Muito bom. Eu vou fazer um breve resumo da história, mas com foco na questão da origem da Umbrella e do T-Vírus. E uma figura-chave para se entender isso é o próprio James Marcus. James Marcus era um cientista fora de série e ele foi um dos 3 fundadores da Umbrella. Junto de Oswald Spencer e Edward Ashford, em um dos estudos de Marcus ele descobriu um vírus chamado de progenitor, o vírus que posteriormente daria origem ao T-Vírus. Oswald Spencer financiou os estudos com esse vírus e Marcus e Edward Ashford eram os pesquisadores. Marcus e Spencer viam o vírus como uma possibilidade de criar armas biológicas, enquanto Edward Ashford tinha interesse no vírus apenas para a cura de doenças. Os 3 criaram a Umbrella, uma indústria farmacêutica para servir de fachada para a criação de um novo vírus. Após a morte de Ashford, o caminho ficou livre para Marcus conseguir criar o T-Vírus, combinando o DNA de uma sanguessuga com o vírus progenitor. Por causa de sua pesquisa, Marcus começou a trabalhar no centro de pesquisa e treinamento da Umbrella, na região de Arkley, localizada próximo a Raccoon City. Ele levou com ele 2 dos melhores cientistas que ele tinha, Albert Wesker e William Birkin. Com a criação do T-Vírus, James Marcus começou a fazer teste em animais, o que acabou gerando criaturas como o Lurker, o Eliminator e o Plague Crawler. Posteriormente, outros animais como morcegos e escorpiões foram infectados acidentalmente, mas isso não vem ao caso. Depois de testar em animais, Marcus perdeu completamente a noção e começou a fazer teste em humanos. Spencer se sentiu pressionado pelas descobertas de Marcus e mandou que Birkin e Wesker matassem Marcus, e é exatamente o que aconteceu. Só que antes de morrer, Marcus estava com o experimento dele, uma sanguessuga viva, e ela caiu junto dele no mesmo reservatório usado para testes da Umbrella. Acabou que a sanguessuga fundiu o DNA dela ao de Marcus, e para sorte dele, ele acabou sobrevivendo. Essa sanguessuga era a rainha da espécie, por isso as outras sanguessugas a obedecem. Depois do suposto assassinato de Marcus, Spencer manteve isso em sigilo e disse que ele havia descoberto o T-Vírus e que Marcus apenas havia trabalhado no projeto. Como Marcus ainda estava vivo, ele jurou vingança contra Albert Wesker, Birkin e principalmente contra a Umbrella. E a forma que ele encontrou para fazer isso foi atacando o trem que ele levava funcionários da empresa, aquele trem lá do começo. Essa é a base da história que precede os eventos de Resident Evil 0 e que servirão de base para todos os Resident Evil. Bacana. Se você não jogou nenhum Resident Evil, não se preocupe, porque figuras como Wesker, Birkin, Ashford e Spencer voltarão a aparecer nos próximos vídeos. Espero que tenha ficado clara a história, então vamos para as curiosidades. Top! Muito bom. Curiosidades. Além do modo história, o jogo traz um modo chamado Lich Hunter, onde o jogador deve sobreviver a ondas de inimigo e encontrar sanguessugas do jogo, uma para cada personagem. No total são 50 para o Billy e 50 para a Rebecca. Ao concluir isso, dependendo da quantidade de leads que você conseguir encontrar, você consegue alguns extras no jogo, como munição infinita para determinadas armas e etc. Então é isso aí, galera. Antes de pedir para vocês dar like e favoritar, eu gostaria primeiro de agradecer o apoio de vocês, o apoio que vocês têm dado ao canal. Lembrando que o link do vídeo original está na descrição do vídeo, beleza? Você sabe que esse tipo de vídeo dá trabalho pra caramba, mas mesmo assim eu continuo fazendo, porque eu sei que tem uma galerinha aí que tem acompanhado os vídeos por inteiro. Então, meu muito obrigado a vocês. Essa semana eu ainda pretendo postar o Resident Evil 1, que é a continuação desse. Caso vocês queiram o resto das histórias, comenta aí que eu trago pra vocês. Deixa o like e vocês para ajudar na divulgação, beleza? Um grande abraço a todos. Belezinha, né? Muito bom, gente. O trabalho dele realmente é um trabalho, assim... É um trabalho trabalhoso, viu, gente? Porque eu faço ideia do trabalho que deve dar pra juntar, né? Pra pesquisar, porque não é só jogar o jogo, não é só... Você tem que ali pesquisar, dar uma pesquisadazinha, né? Então, realmente deve dar um trabalho, assim... colossal, né, gente? E o trabalho dele é maravilhoso, adoro esse quadro, né, onde ele conta as histórias dos jogos. E é isso, galera. Se vocês querem mais vídeos como esses, não esqueçam de comentar, de pedir aí qual vídeo vocês querem que eu reaja, beleza? Que eu vou estar trazendo aqui pra vocês na medida do possível, certo? E é isso. Um beijo enorme pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Living life
every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.